prestaremos um culto, nos derramaremos na presença dele. Então vamos começar a abrir a nossa Bíblia no Salmo 19. Salmo 19. Amém? No versículo 1 do Salmo 19, a palavra do Senhor diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhuma voz, nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Amém? Coloca a tua Bíblia na cadeira, feche os teus olhos, consagre-se na presença dele, limpe-se, peça perdão pelos teus pecados, reflita acerca do que você falou, pensou, praticou, olhou. Se porventura você entende que cometeu pecados, limpe-se. Santo e eterno Deus, grandioso é o teu nome, poderoso, verdadeiro e fiel. Tu és o único Deus, o único capaz de perdoar pecados, de nos limpar e de nos restaurar. E é por isso que nós acessamos a tua presença, Senhor, com temor e tremor, conscientes daquilo que somos, daquilo que praticamos, capaz de te irar. Por isso, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos pelas nossas transgressões, perdoa-nos pelos nossos pecados, perdoa pelos nossos desvios de conduta. Não nos trate, Senhor, segundo merecemos. Não nos trate segundo a tua ira, mas enche-se, Pai, de misericórdia e compaixão e derrama sobre nós agora, para que lavados possamos te prestar um culto, para que lavados possamos, Pai, levantar as nossas mãos e alçar a nossa voz e te entregar a nossa adoração. Reabilita-nos para que assim possamos estar diante de ti. Sonda o nosso coração e penetra os desígnios do nosso pensamento. Se nós houver, ó Deus, algum caminho mau, retira de dentro de nós e nos faz andar no caminho santo e reto que alegra o teu coração. Em nome de Jesus. Eu declaro que, segundo professar dos teus lábios e a sinceridade do teu coração, o perdão do Senhor é sobre ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, vamos louvá-lo porque ele nos perdoa. Aleluia.
Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Aqui, a base do trono dele é justiça e direito. Amém? Aleluia. Se você tem sede de justiça, pode buscar ele. Vamos adorar os teus olhos. Derrame-se diante dele. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais ou tradições. Adorar a Deus é mais do que voz e petições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Adorar a Deus vai além das emoções. É Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz viver para ganhar. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Entrega em amor todo o tesouro seu
Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. É o Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Exaltamos o nosso coração diante de ti. Eu nada sou. Precisamos da tua presença mais que tudo, da tua direção mais que tudo. Aleluia. Nos envolve com a sabedoria que vem do teu altar, para que possamos viver, Senhor, a nossa vida em total acordo com o teu propósito e vontade, para que nos submetamos ao teu Espírito e nos deixemos guiar por ele em toda a verdade, convencidos daquilo que é pecado, convencidos de que enfrentaremos o juízo e a justiça que vem do teu trono. Volte sobre nós, instrui-nos, orienta-nos, ó Deus. Aleluia.
Provérbios 23, a palavra do Senhor diz que Jerusalém ela apedrejava os seus profetas e matava os seus enviados. E não fizeram diferente com Jesus Cristo. Mas ninguém pode parar o autor da vida. Aleluia. Aleluia. Absolutamente ninguém. Aleluia. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim, e com palavras que não me intimidam, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, oh, vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim, e com palavras
Senhor, nós sabemos em quem nós estamos escritos. Nós sabemos que Tu és poderoso para guardar o nosso depósito, para guardar a nossa família até aquele dia. Haja vista que o Senhor nos prometeu que a salvação se manifestaria sobre toda a nossa casa, bastaríamos nós crermos em Ti. E é com essa confiança, Senhor, com essa certeza que acessamos o Teu trono para colocar cada um dos nossos queridos embaixo das Tuas onipotentes mãos. Colocar, Senhor, cada um dos nossos queridos embaixo do poder dessa aliança, para que ela se manifeste sobre a nossa casa e cada um dos nossos sejam alcançados pela Tua transformação, pela Tua libertação, para que toda sorte de cadeias, grilhões, sejam quebrados e desfeitos de sobre os nossos queridos, e eles se vejam em liberdade para a glória do Teu nome. Ouve a nossa oração, ó Deus, nessa manhã. Age, Senhor, segundo a eficácia do Teu poder. Toca no coração dos nossos queridos. Ministra com poder e grande glória, Senhor, a Tua vontade em meio à nossa casa, em meio ao nosso convívio. Dissipa, Senhor, toda a confusão, toda a divisão, toda a contenda, toda a rispidez, toda a animosidade. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus vivo. Ouve o nosso clamor. Nós clamamos por cura sobre aquele que está enfermo. Visita com poder e autoridade aquele que está acamado, em nome de Jesus Cristo. Aquele que está acometido com qualquer tipo de chaga ou enfermidade, que o Senhor o possa visitar com cura e com poder. Nós clamamos, Pai, nós clamamos, para que a Tua unção seja derramada sobre o nosso lar, para que a Tua prosperidade visite a nossa casa, visite a nossa família, em nome de Jesus. Livra do opróbrio financeiro, livra, Senhor, da vergonha financeira. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus vivo, dono do ouro e da prata, e nós cremos em Ti. Nós oramos pelos Teus servos, clamamos, Pai, por aqueles que fazem a Tua obra, os cobrimos, Pai, com a nossa oração, e te pedimos, visita-os com poder e autoridade, visita os seus lares, os seus amados, com a Tua bênção, com o Teu poder e com a Tua glória. Eu oro pela minha casa, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos e pelos meus cunhados. Meu Deus, os cubro com a minha oração, para que o Senhor os cubra com a Tua mão e com o Teu favor. Eu oro pela minha família, eu clamo pela minha esposa, pelas nossas filhas, por Stephanie e por Débora. Que a Tua bênção e a Tua glória as envolva manhã após manhã, e que sobre o Teu povo que aqui está e as suas respectivas
abençoe as famílias, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto, que o Senhor se visite com a tua bênção e suscite, Senhor, no meio das suas famílias a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a bênção do Senhor sobre aquele que está do teu lado, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Amém. A questão de sentimento é tão sério. O sentimento de filho é tão sério, porque Cristo perdeu o posto de caçula, não veio para a igreja hoje, né? Cristo perdeu o posto de caçula da igreja agora, não veio para a igreja hoje. Lembra? Chateada. O nome do filho, da filha de Paulo, de repente é só Ana ou Ana? Coisa? Não, nasceu. Glória a Deus, seja bem-vindo. Você não possa. Hã? Glória a Deus. Amém? Dia da consciência. Pois é. Os lacradores logo me pegaram aqui. Dia da consciência branca. Tenhamos consciência. Abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Capítulo 5. Amém. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Amém. Está escrito aí? Que é mesmo? Não desprezeis as profecias.
Amém? Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Diante de ti, Senhor, em oração, nos colocamos mais uma vez, desta feita, a fim de que o Senhor fale conosco e ministre no nosso coração. Instrua-nos, para que nós aprendamos a nos posicionar diante da tua palavra, diante da tua direção. Tu és o Deus vivo e eterno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu tinha 3 salmos para abrir a Bíblia hoje. E eu resolvi abrir com o Salmo 19, porque diz lá que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E lá adiante, eu não li, mas adiante sim, por ela se deixa admoestar o teu servo, e assim serei livre de grande transgressão. Pensei em abrir o Salmo 29, a voz do Senhor, que fala da voz do Senhor. A voz do Senhor quebra as células do Líbano, a voz do Senhor desnuda as brenhas, a voz do Senhor faz as costas parirem. Ou o Salmo 117, ou melhor, 107, que em seu versículo 20 diz que e enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que era mortal. Eu já falei para vocês que a palavra do Senhor, o conjunto de diretrizes, ordenanças, mandamentos que o Senhor nos dá, não é para nos impedir de viver algo. Pelo contrário, é para nos livrar de viver essas coisas. Abra a tua Bíblia em Jeremias, no capítulo 44. Enquanto você abre Jeremias 44, eu vou visitar Deuteronômio capítulo 28, que é quando o povo, eu já expliquei para vocês, Deuteronômio é um livro que retrata a situação de que o povo estava prestes a entrar na terra, e agora prestes a entrar, eles já tinham passado 40 anos no deserto, e Deus então pede para que Moisés reúna o povo, e ele então comece a trazer à memória tudo aquilo que eles passaram até chegar ali, porque agora eles estavam prestes a entrar na terra. Então lá em Deuteronômio 28 ele diz: se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus e tiveram cuidado de fazer conforme eu te ordeno, então eu te exaltarei sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ou seja, Deus sempre enviou a sua palavra. E como o diácono Emanuel ministrou aqui na terça-feira, a Bíblia é a maior profecia, a própria palavra de Deus é a própria profecia. Então, por que Deus levantou profetas para trazer uma nova direção ao povo, que não é nova? Os profetas só vieram para reiterar a palavra, só para ratificar, melhor dizendo, a palavra. Reiterar não, ratificar a palavra, porque o povo se desviava. Então Deus levantava os profetas para dizer: opa, a minha palavra e a minha direção é essa. Vocês já desprezaram, vocês estão desprezando o que eu lhes dei como direção. Então o profeta vinha e trazia, ou tentava trazer à consciência o povo de Deus, ou indivíduos, e eu vou estar falando de povo de Deus e indivíduos que ouviram um profeta e que rejeitaram e que desprezaram, porque já haviam desprezado e rejeitado a palavra. Jeremias 44, no versículo 4, diz o que aí mesmo? Todavia, começando eu de madrugada, enviei os meus servos, os profetas, para lhe dizer:
não façais estas coisas abomináveis que aborreço. Percebeu? Cedo, de madrugada, eu enviei os meus profetas para dizer para vocês: não façam essas coisas, as quais eu aborreço. Quando Deus fala cedo de madrugada, é que desde o princípio Ele levantava homens e mulheres de Deus para dirigir o povo, para conduzir o povo no centro da sua vontade. E de tempos em tempos Ele tinha que levantar para trazer o povo ao quê? A consciência branca, e não a consciência. Trazer o povo à consciência, trazer o povo de volta ao bom siso. Então, cedo de madrugada, ele enviava os profetas. Você pega lá em Êxodo, a partir do capítulo 20, nós podemos ver as diretrizes de Deus, o que Deus falava a respeito de como deveria ser o posicionamento do povo. Em Êxodo 20 começa com os 10 mandamentos, falando todos os 10 mandamentos, e ali toda a lei é determinada. Por que a lei foi estabelecida? Porque a partir do momento que Israel se transforma num povo, ele sai do Egito, eles se transformam num povo. Aí já não era um povo? Não. Ali eles estavam em tese sob a lei do Egito, vivendo no Egito. Então eles saem do Egito e agora Deus os transforma num povo. E para que eles fossem o povo, eles tinham que ter uma lei. Todo o povo precisa ter uma lei, porque senão vira barbárie. Então a lei é para, obviamente, lá nos 10 mandamentos a gente pode ver que a lei ela é basicamente dividida em duas classes, de como o povo deve se relacionar com Deus e de como o povo deve se relacionar entre si. É por isso que quando Jesus Cristo ele foi arguído, ele disse: no que se baseia toda a lei? Em duas coisas: em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a lei toda se baseia nisso. Então o povo, para ser povo, ele tem que ter uma lei. Então Deus deu uma lei àquele povo para que eles pudessem se relacionar entre si. Não matar, não desejar a mulher do próximo, não furtar, não cobiçar coisa alheia. Isso é relacionamento entre si. E, obviamente, o relacionamento do povo para com Deus. Todo povo tem um Deus. E todo Deus gosta de ser cultuado de uma forma. Embora saibamos que os outros não são deuses, que são invencionices de homens, todo povo tem o seu Deus. Se você for para o Japão, eles têm o Deus dele. O japonês, o chinês tem o Deus deles. E naquela época era bem explícito, cada povo tinha o seu Deus. Você ouviu falar no Código de Hammurabi? Ouviu falar? O Código de Hammurabi é que regia os caldeus, os babilônicos, que era justamente o conjunto de regras. O Egito tinha os seus deuses, lá tinha um conjunto de regras, a tal ponto deles não saírem de noite. Por quê? Porque havia uma regra estabelecida por um Deus. Qual era a regra? Porque existe uma guerra do sol com as trevas, e quando o sol se esconde, Ra está descansando. E aí, se o povo saísse à noite, eles estariam sem a proteção de Ra, que é o sol. Então eles não podiam sair de noite. Pois é. Então, um conjunto de leis. E aí, em Jeremias, no capítulo 44, no versículo 4, Deus então levanta Jeremias e fala:
Eu levanto profetas cedo de madrugada, desde os primórdios, que vocês têm profetas. Porque vocês já desprezaram a minha palavra, vocês já desprezaram a minha direção, vocês já desprezaram os meus estatutos. Então eu levanto os profetas. Em Mateus no capítulo 23, a palavra do Senhor nos diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abrigar embaixo das minhas asas, como a galinha guarda os seus pintinhos, mas você não quis. Vocês matam os profetas e apedrejam os meus enviados. Porque o desprezo à palavra do Senhor é algo corriqueiro, é algo que faz parte da história da humanidade, desde Adão. O que Deus falou para Adão: vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então era uma palavra, uma diretriz de Deus que eles rejeitaram. E o diácono Emanuel, ele falou aqui na terça-feira: cuidado que nós precisamos ter para que não concebamos, para que não introduzamos no nosso modo de vida falsas profecias. E quando é que a gente anula falsas profecias? Quando a gente rejeita a verdadeira, quando a gente despreza a verdadeira. Quando é que a gente anula um modo de vida diferente? Quando a gente rejeita o modo de vida que a gente tem. E a palavra de Deus era um modo de vida para o povo, tanto no seu relacionamento com Deus, como no relacionamento entre si. Então eles rejeitavam essa palavra profética, porque a Bíblia é a maior profecia que existe, como o diácono Emanuel falou aqui. Eles rejeitam, nós rejeitamos, melhor dizendo, para quê? Para anuir, conceber um modo de vida diferente daquilo que Deus estabeleceu como diretriz, como profecia. Vamos voltar para Deuteronômio 28. Se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus e tiveram cuidado de fazer conforme está escrito, então o que vai acontecer? Palavra profética: eu te exaltarei sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te Abraão, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, e eu te palavra profética, palavra de direção, sai, palavra profética, eu te abençoarei. A direção de Deus para Abraão era sair. A palavra profética, a profecia era: te abençoarei, porque ele só seria abençoado se ele andasse em conformidade com aquilo que Deus o estava instruindo. Então Abraão, ele concebeu, ele anuiu a palavra de direção, e automaticamente a palavra profética repousou sobre ele e sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Então o que acontece com o povo de Deus? Estava rejeitando a palavra profética. Quando eles chegam diante da terra da promessa, e eles dizem que a terra devorava os seus moradores e que eles não conseguiriam entrar naquela terra, o que eles estavam fazendo? Desprezando a profecia que Deus lhes deu. Eu lhes tirarei do Egito, da casa da servidão, e lhes farei subir uma terra boa que mana leite e mel. E assim como eu prometi dar a vossos pais, eu darei a vocês. O que é que eles estavam dizendo? Eles estavam rejeitando, desprezando a palavra
profética, desprezando a profecia. E nós precisamos ter muito cuidado para que nós não estejamos desprezando a profecia pelo nosso modo de agir e pensar, e anuindo e concebendo palavras que não são proféticas, ou melhor, palavras que não vêm dos lábios de Deus. Então eu vim falar nessa manhã acerca de homens, o povo que rejeitou a palavra, que desprezou a profecia, desprezou a palavra profética, e as consequências que eles viveram. Por que Deus levantou Elias para falar com Acabe? Quero falar primeiro de Acabe. Por que Deus levantou Elias para falar com Acabe? Para liberar uma palavra profética para Acabe. Por que Deus levantou? Por quê? Porque havia uma direção de Deus para que nenhum do povo se casasse com mulher estrangeira, não se prostrasse aos seus deuses. E o que Acabe fez? Acabe desprezou a direção de Deus. Então Deus levanta Elias para chamar a atenção de Acabe. E diz: não te é lícito possuir essa mulher. Não te é lícito segundo a direção de Deus. E o que ele fez? Ele mandou Jezabel embora. Ele desfez o casamento. Então o que automaticamente ele fez? Ele desprezou a profecia. Todas as vezes que nós individualmente ou um povo despreza a direção, despreza o conjunto de regras que Deus estabeleceu como modo de vida para nós, seja no nosso relacionamento com Ele, ou seja nos nossos relacionamentos interpessoais, Deus vai levantar um profeta para chamar a atenção. 1 Coríntios capítulo 14, que o diácono falou aqui, versículo 2. O que é que está escrito lá? O que está escrito lá? Quem estava aqui terça-feira? Porque toda palavra profética ela vem com um cunho. Qual é o cunho? A exaltação, edificação e consolo. Primeiro edificar, depois exortar e depois consolar. Então Acabe, ele tem uma palavra, ele tem uma direção, ele rejeita a direção. Então Deus levanta o profeta Elias, não só para Acabe, mas para todo o povo. Acabe só era a expressão maior do quanto o povo estava desassociado e tinha desprezado a maior profecia, que é a Bíblia. Então Deus levanta Elias para trazer de novo o povo para o centro da sua vontade, porque eles estavam desprezando a profecia. E qual era a maior profecia nesse caso? Qual era a maior profecia nesse caso? De se caso o povo desprezasse a palavra, é que Deus entregaria aos inimigos. Foi o que aconteceu ou não aconteceu? Posteriormente, depois de muitos anos, Deus levantando os seus profetas para chamar a atenção e eles desprezando a profecia, Deus então envia, no caso de Samaria, envia os assírios, e os assírios invadem e subjuga o seu povo como Deus havia profetizado, como Deus havia dito, e posteriormente invade a Jerusalém
a Babilônia através de Nabucodonosor e também leva cativo conforme Deus havia profetizado, conforme Deus havia dirigido. Se vocês abrirem mão da minha direção, da minha palavra, se vocês não se voltarem para mim, eu lhes entregarei nas mãos dos vossos inimigos. Nos dias de Elias, Deus fala para Elias: existe 7.000 que não dobrou o seu joelho diante de Baal e a sua boca o beijou, mas o resto da nação estava toda desviada da profecia, desviada da palavra do Senhor. E Elias estava sendo levantado para, mais uma vez que eu dizer, trazer o povo de volta ao bom siso, ao centro da vontade do Senhor. Mas o que eles fizeram? Desprezaram a profecia. Desprezaram a palavra profética que vinha dos lábios de Elias. Vamos falar de outro personagem nesse mesmo aspecto. Herodes. Deus levanta João Batista para quê? Para dizer para Herodes que não era lícito a ele se casar com a mulher do irmão. Mais uma vez eu falo, Herodes só era a expressão daquilo que o povo estava fazendo. O povo todo tinha desprezado a palavra do Senhor. Tanto é que por 400 anos Deus não falava com o povo. Agora levantou João Batista porque ele estava preparando o caminho para que Jesus Cristo veio. Mas 400 anos Deus deixou de falar com o povo. Por quê? Porque o povo desprezava a profecia, desprezava a palavra. Então Deus levanta João Batista. Ele vai, libera uma palavra profética sobre a vida de Herodes, contudo ele desprezou. E a gente sabe qual é a consequência de desprezar a palavra do Senhor. Não tem como nós desprezarmos a palavra do Senhor e sairmos impunes. Desde o princípio é assim. Adão desprezou a palavra do Senhor e saiu impune? Não. Teve consequências, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então tenhamos cuidado. Herodes desprezou a profecia de um relacionamento interpessoal. Não desejar a mulher do... E foi que ele desejou e ainda bagunhou a mulher do irmão. E casou com a mulher do irmão. E João Batista foi levantado para dizer o que para ele? Uma palavra profética. Uma profecia. E ele, mais uma vez, desprezou. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós não devemos desprezar a profecia. E mais uma vez eu falo, a gente despreza a profecia para quê? Para que a gente despreza a profecia? Para que a gente despreza a profecia? Para fazer aquilo que o diácono ministrou aqui na terça-feira. A conceber uma profetada. A gente despreza a profecia para inserir, para anuir no nosso modo de vida uma profetada. Só concebe em seu coração uma profetada quem despreza a profecia, quem despreza a palavra. Eu estava ministrando há algum tempo atrás aqui, eu falei.
pessoas não querem viver de acordo com a palavra, elas não querem um relacionamento com Deus. Elas querem viver de profecia em profecia. O relacionamento com Deus vale muito mais do que uma profecia. E aí, trazendo para o contexto daquilo que o diácono ministrou na terça-feira. As pessoas vão atrás de profecias, atrás de um profeta ali, um profeta acolá, outro profeta lá, porque não querem um relacionamento com Deus. Eles querem simplesmente que Deus fale o bem para eles, mas eles não querem se relacionar com Deus. Porque eu não preciso de nenhuma outra profecia. Eu não preciso, vamos ser bem claro, não desprezemos as profecias. Mas eu não preciso de nenhuma outra profecia se eu obedecer a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor já traz palavras proféticas sobre mim suficiente para que eu tenha um modo de vida excelente. Então, se você tem um relacionamento com Deus, todas as profecias que está aqui cumprir-se-ão na tua vida. Deus pode levantar, como levantou sobre a vida de Davi, uma palavra profética, que ele seria rei? Sim. Mas Davi tinha um relacionamento com Deus. Então não despreze a profecia que é a palavra. Não despreze as profecias. Mas também não corra atrás de profecia. Então Herodes desprezou a palavra, precisou de um profeta. Geralmente, eu falei aqui na terça-feira, quando estava ainda na transição do louvor para a oração da família, foi do louvor para a palavra, da oração da família para a palavra. Geralmente Deus levantava profetas, geralmente, para trazer de volta o povo para o centro da vontade dele. Geralmente, quando ele levantava um profeta, era para trazer o povo de volta ao centro da vontade dele. Assim foi com Elias, assim foi com Eliseu, assim foi com Isaías, assim foi com Jeremias, assim foi com Ageu, com Abacuque. Se você observar na Bíblia, pouquíssimos profetas Deus levanta para liberar uma palavra profética de algo. Geralmente era para corrigir o povo. Aí você vê Daniel tem palavra profética, o próprio Isaías tem palavras proféticas para tempos distantes. Mas mesmo assim, como é que começa o ministério de Isaías? Como é que começa o ministério de Isaías? No capítulo 6. E habito no meio de um povo de puros lábios. Um povo que tinha se extraviado. E se você observar, o livro de Isaías, ele tem palavras proféticas não só para Israel, mas para todas as nações. Ou para a maioria das nações daquela época. Em todas essas palavras, a maioria dessas palavras era uma palavra chamando de volta o povo de Deus à consciência, ou trazendo sentença contra as outras nações. Por quê? Porque desprezaram a palavra. Porque desprezaram a principal profecia, que é, então Deus levanta o profeta, geralmente, Deus levanta a profeta, não para massagear o ego de ninguém. Geralmente Deus levanta a profeta para chamar o povo à consciência. Então não despreze as profecias.
Vamos falar agora do povo de Deus. Já falamos de 2 homens, poderíamos falar de número de outro. O próprio Pedro desprezou uma profecia, desprezou Pedro. Jesus falou: você vai me negar. O que Pedro fez? Desprezou o que Jesus estava falando. Da boca do próprio Deus, do próprio Jesus, ele desprezou o que Jesus falou. Aonde não tinha. Os discípulos desprezaram o que Jesus Cristo falou. Desprezou. Ao ponto de quando Jesus Cristo falou: ó, tardios de coração para crer em tudo que está escrito. Não está escrito que convinha que eu sofresse, que eu falecesse. Por que vocês são tão tardios de coração para crer? Porque eles tinham desprezado. Jesus Cristo falou que ressuscitaria e estava todo mundo voltando para suas atividades. Por quê? Porque desprezaram o que Jesus Cristo falou. Se desprezou o que Jesus Cristo falou, que ele ia ressuscitar, automaticamente estava desprezando uma profecia. Porque quando Jesus Cristo falou, não tinha acontecido. Ia acontecer. Profecia geralmente é aquilo que vai acontecer. Então eles desprezaram. Quando Nabucodonosor estava para invadir Jerusalém, Deus levanta Jeremias para dizer que Nabucodonosor ia invadir. E tinha um grupo de profetas que dizia que não. E o que eles fizeram? Rejeitaram a palavra profética que vinha da boca de Jeremias para anuir a profetada. Mais uma vez eu te digo, a gente só consegue profetar do nosso coração quando a gente despreza a profecia. Quando despreza a palavra do Senhor. Quando você não quer andar de acordo com a palavra do Senhor, você anui a profecia. Ou melhor, a profetada. Quando você não quer se enquadrar naquilo que Deus estabelece como normativa, como modo de vida para você, seja individualmente ou seja o povo, então a gente concebe, abre o nosso coração para uma profetada. Então, aquele povo nos dias de Jeremias, Deus levanta Jeremias para dizer que Deus vai entregar Jerusalém, Judá de um modo geral, nas mãos de Nabucodonosor, mas tinha um grupo de profetas que dizia que não. Assim como o próprio Acabe, que Deus disse: eu vou voltar, vou enviar um espírito de engano na boca dos profetas. Para quê? Para dizer para Acabe o que ele queria ouvir. Ele já tinha desprezado a palavra, fazia o que ele queria. Quando a Bíblia nos diz a respeito do reinado de Acabe, diz assim: Acabe, filho de Onri, reinou em seu lugar, ou Onri, como quer, o nome do pai de Acabe. Ele andou em todos os pecados de Jeroboão. E ainda acrescentou, como se fosse coisa de só menos o andar em todos os pecados de Jeroboão, ainda se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Então ele havia desprezado, porque ele andou em todos os pecados de Jeroboão. Qual foi o pecado de Jeroboão? Qual foi o pecado de Jeroboão? Idolatria. Fez dois bezerros. Acabe andou em todos os pecados, fez coisa pior ainda, porque diz que nunca houve um como ele. Ele desprezou a palavra, desprezou a profecia. Deus levanta Elias para falar com ele, porque o povo todo vai atrás, o povo já estava todo corrompido. Aí acha alguém que chancele, avalize o seu procedimento. Se o rei já está chancelando, já está carimbando
como autêntico o nosso procedimento, então não todo mundo. Aí Deus levanta Elias. Aí posteriormente Deus fala que vai entregar. Levanta Micaías, porque um espírito de engano foi sobre os profetas e falaram para ele o que ele queria ouvir. E porque ele ouviu, porque ele já tinha desprezado a profecia, a palavra do próprio Deus. Então, mais uma vez eu te falo, só abre o coração para conceber profetada quem despreza a profecia, quem despreza a palavra. Então o apóstolo Paulo ele é muito claro, não despreze. O nosso modo, vamos voltar lá para o Salmo 19? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é límpido e dá sabedoria aos simples. Em os guardar a grande recompensa. E por ela nós precisamos nos deixar admoestar. Essa palavra admoestar no Salmo 19, ele tem a conotação de ensino, o que diz o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo no capítulo 3. Porque toda a escritura inspirada por Deus é apta para o que? Ensinar. Então no Salmo 19 a palavra se deixa admoestar, tem a conotação de ensinar. Mas em sua essência, a palavra admoestar, ela tem a conotação de exortar e repreender. Ah, pastor, por que está admoestar lá? Uma questão de tradução. A palavra que mais se aproxima, no caso, seria admoestar, do que está escrito no hebraico. Então toda a escritura é inspirada por Deus, ela é apta para ensinar, para corrigir, para repreender e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você não desprezar o que Deus te dá como direção, você não vai ter problema. Vou falar uma redundância aqui, tá? Você não vai ter problemas. Fala para a pessoa que está, você não vai ter problemas para vencer os problemas. Porque você obedecer a palavra de Deus não te livra de problema. Fala isso, você obedecer a palavra de Deus não te livra de problemas. Você obedecer a palavra de Deus te dá autoridade para vencer os problemas. Você não vai ter problema para vencer os problemas. Porque no mundo você vai ter aflições. Mas tem de bom ânimo Aí eu volto para o que foi ministrado no domingo. Perigo, espada, fome, peste, nudez, e todas essas coisas você vai ser mais do que. Você não vai ter problema para vencer os problemas. Só tem problema para vencer os problemas quem despreza a palavra. Davi teve problema para vencer o gigante? Convenhamos, irmãos. Tinha a condição de Davi vencer aquele gigante com pedra? Convenhamos. Não foi a capacidade que Davi tinha de atirar pedras com a funda. Foi o poder de Deus que operou na vida de Davi. Como eu já falei para você, se Davi desse uma cusparada na cara de Golias, Golias cairia do mesmo jeito.
fosse uma cusparada, ele chegasse assim, pertinho assim, e Golias viesse com a lança, e Davi, uma distância aceitável para que a lança não tocasse, ou a espada da lança, Golias poderia arremessar. Davi ia bater no olho, ele ia limpar os olhos, e era o tempo da distração para Davi fazer algo. Vamos para a ficção, né? Uma das guerras que passou na novela Reis, que Davi lutou com um gigante, o gigante vinha para matar Davi, foi o que aconteceu? O anjo foi, botou o pé, o gigante caiu, Davi foi e cortou a cabeça. Você acha que Deus não é capaz de dar um empurrão no gigante só para ele cair? Então aquele povo havia desprezado a palavra. Deus levanta Jeremias para falar para eles que a Babilônia invadiria, que Nabucodonosor invadiria Israel, Jerusalém, melhor dizendo, e eles desprezaram. Mas anuíram a profetada. Então, em suma, não despreze a profecia, porque fatalmente, em fazendo isso, você vai anuir uma profetada. Quem conhece Lana Rhoden aqui? Porque ela está dizendo que mulher pode casar com mulher e homem com homem? Porque ela está desprezando. E agora está liberando uma profetada sobre todo mundo. E quem está embaixo da tutela dela está acreditando uma profetada desprezando a. Por que o povo queimava a bola, a rainha do céu? Por quê? Porque desprezava a profecia, a palavra. E agora estava anuindo uma profetada. Vamos falar em mais uma pessoa que desprezou a profecia. Falamos de duas pessoas, falamos do povo de uma forma geral. Vamos falar de mais uma pessoa. O próprio Jeroboão. Ele tinha desprezado a palavra. Que está em Êxodo no capítulo 20. O que está lá em Êxodo no capítulo 20, no versículo 1? Abre lá. Êxodo 20, 1. Ele está aí? Deus falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, Não terás outro Deus diante de mim. Pode ler. Não farás para ti uma imagem esculpida, ou Sim. qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima do céu, ou que está embaixo da terra, Sim. ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou o Deus ciumento que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Amém. Então qual era a palavra? Qual era a direção para o povo? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Não terás diante de ti nenhuma imagem, nem fará. Não se prostre, não dê culto. Eu sou um Deus zeloso e visita o ciumento, um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, e faz benignidade e justiça até 1000 gerações daqueles que me obedecem.
Jeroboão despreza essa palavra de direção. 1 Reis, capítulo 12, no versículo 25, assim: Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios da casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará ao seu Senhor. E Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá, pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém, vês aqui os teus deuses, ó casa de Israel, que o quê? Te fizeram subir da terra. Como é que Deus se apresenta no primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E agora o que Jeroboão diz? Esses são os teus deuses que te tirou do Egito. Quem te tirou do Egito não foi o Deus que me deu o reinado. Quem te tirou do Egito é esse Deus agora que eu estou fazendo. Eu estava assistindo um vídeo, eu falei aqui para vocês. Por que as pessoas criam ídolos? Por que as pessoas criam ídolos? Muito interessante. Porque eles podem mandar no ídolo. O ídolo vai ser do jeito que ele quer. O Deus que ele cria vai ser do jeito que ele quer. O Deus que a gente serve nos orienta a que sejamos do jeito que ele, que é Senhor, quer. O ídolo, a gente diz o que ele faz. O ídolo a gente bota de cabeça para baixo. O ídolo a gente chuta se a gente quiser. O ídolo a gente diz as leis que a gente quer servir. O Deus da gente não. O Deus que criou os céus e a terra não. Olha como é a insanidade de uma pessoa. Deus manda o profeta Aías a ele profetizar que ele vai ficar com 10 tribos. O Deus de Israel, o Deus Criador, manda o profeta Aías a ele. E agora ele diz assim: se o povo subir a Jerusalém para adorar esse Deus lá em Jerusalém, o coração do povo vai tornar para a casa de Davi. Vão me matar e vão restituir essas 10 tribos a Roboão, filho de Salomão. Você vê a insanidade de uma pessoa como é, mas quem deu o reino a ele? E por que Deus não o protegeria? E por que Deus agora mudaria de ideia e não vou dar agora para Roboão de volta? Você vê como é a insanidade das pessoas? E aí o povo, as 10 tribos que estavam com ele, deixa de crer na profecia para crer numa profetada. Despreza a profecia para anuir uma profetada. Assim como o próprio Jeroboão. Então, nesse caso aqui, a gente pode ver os dois, tanto uma pessoa individualmente como um povo. Jeroboão despreza a profecia, que é a palavra, é um instrumento, é um profeta de Deus, não, um profeta, para liberar uma palavra profética para o povo. Agora esses são os teus deuses que te tirou da terra do Egito. Não é mais o Deus de Israel que vocês creram até hoje, que vocês sabem que fez sinais, prodígios e maravilhas. A partir de agora, a partir desse dia, a gente tem 2 ídolos, 2 bezerros. Eu estou fazendo hoje, mas são eles que nos tirou de lá atrás da terra do Egito, que nos tirou. Eu estou fazendo hoje, mas ele é que nos tirou da terra do Egito.
como é insanidade de quem despreza a profecia, de quem despreza a palavra, concebe coisas que são irracionais, chega a ser irracional. A pessoa não pode raciocinar num negócio desse. É como mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim. Existe uma família, esposo, esposa, filho, estabelece, o filho atinge 22 anos, 23 anos, o pai alimentando, sustentando, cuidando, tudo. Aí se separa. O esposo se separa da esposa. Aí a esposa se casa de novo. Aí o filho, ao invés de dizer assim, meu pai é aquele que me criou até 22 anos, não é mais aquele que me criou até 22 anos. Meu pai é esse daqui que está entrando na minha vida hoje. Esse é meu pai. Aquele não é meu pai, não. É isso aí. Tem lógica uma coisa dessa? Nem. Eu estou falando de zelo, de cuidado. O pai cuidou, zelou, conduziu, fez tudo que tinha que fazer, mas por situações que acontecem, separou da esposa. Aí, um ano depois, a mulher se casa de novo, aí um filho de 28 anos. Não, aquele não é mais meu pai, não. Meu pai sempre foi esse aqui. Esse aqui é que sempre foi meu pai. É isso que o povo está falando, é isso que Jeroboão estava dizendo. Porque quem despreza a profecia, anula e concebe as coisas mais absurdas. E vai dizer que está errado. Olha o trabalho que deu para convencer, não, porque a Bíblia nos relata que nem assim, que eles não se convenceram. Porque depois do exílio babilônico e do exílio assírio, a gente não tem notícia de que o povo realmente tenha voltado para o Senhor de todo o coração. A gente vê nos primórdios, a gente vê na volta de Neemias, o trabalho que Neemias teve para fazer uma limpeza espiritual. Mas a gente não vê depois do exílio, exceto no livro de Neemias, de Ageu, de Zacarias, Ageu principalmente, a gente não vê um posicionamento do povo de realmente voltar para o Senhor. Aí você vai ver Oséias falando de como o povo era infiel, porque o povo, olha a dificuldade que era para o povo voltar para o centro da vontade do Senhor e invocar a Deus como seu Deus. Porque Deus mandou Oséias se casar com a prostituta? Para mostrar a infidelidade do povo, porque o povo era infiel. Porque desprezaram a profecia para conceber profetada. E quem despreza a profecia para conceber profetada, irmão, fala assim para a pessoa do teu lado. Quem despreza profecia para conceber profetada, vive a sentença ao contrário da bênção. Não é isso que diz lá em Deuteronômio? Se atentamente ouvis a voz, então essas bênçãos virão sobre ti. Mas se rejeitar, essas maldições virão sobre ti. Então,
Não despreze a profecia. E eu vou te dizer, em 80%, a profecia é para trazer de volta o povo ao centro da vontade do Senhor. Se você observar na própria Bíblia, porque Deus dá a palavra profética, a profecia maior para o seu povo, que é a lei. A lei é a profecia maior. A palavra é a profecia. Então Deus, ele levanta profetas para chamar o povo de volta. Se você olhar no Novo Testamento, da mesma forma, eu já falei para vocês, as cartas, em sua maioria, as cartas do apóstolo Paulo, as cartas gerais, Apocalipse, é para quê? O apóstolo Paulo abriu igrejas e começava a mandar cartas para corrigir os posicionamentos da igreja, porque eles estavam meio que se desviando ou em dúvida daquilo que deveria fazer. Então o apóstolo Paulo manda cartas, então vocês precisam agir dessa forma, corrigindo a igreja. Inserido dentro dessas correções, haviam palavras proféticas de bênção para eles. Aí você vai para Apocalipse da mesma forma. As 7 cartas às igrejas eram o quê? Correção pelas quais a igreja, aquelas igrejas precisavam passar. E ali em Apocalipse a gente vê profecias para o futuro. Então, eu vou dizer, 85% das palavras proféticas que Deus libera é para correção, é para repreensão, é para exortação. Por quê? Porque nós temos a facilidade de nos desviar da profecia, de nos desviar da palavra. O homem, desde que foi criado, tem uma facilidade terrível de se desviar da palavra, da voz de Deus, da direção de Deus. Salmo 19, ou 29. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor é gloriosa. Então Deus dá uma direção. E a gente tem uma facilidade imensa de se desviar. Então Deus levanta profetas para... Então nós não podemos desprezar as profecias para ir atrás de profetada. Cuidado, a maior palavra profética é a Bíblia. E se você cumprir a palavra de Deus, que é a Bíblia, o que virá sobre você são profecias. Vamos ver sobre a vida de Davi. Davi andava na palavra do Senhor e foi o que Deus falou: eu confio no teu reinado. Nunca faltará um descendente teu assentado no trono de Israel. O que foi que Davi respondeu para Deus? Qual a palavra profética que Davi recebeu? O que foi que Davi respondeu para Deus? O Senhor acha pouco ter me tirado do cuidado da malhada e me veio assentar no trono de Israel. Agora o Senhor fala para gerações futuras: quem sou eu? Então não despreze as profecias. Não despreze primeiro a palavra. Se você não desprezar a palavra, você não vai atrás de profetar. Se você não desprezar a palavra, se você não desprezar,
Você sabia que essa igreja é fruto de uma palavra profética? Sabia disso? Sabia disso? Que essa igreja é fruto de uma palavra profética? Deus levantou dois profetas. Deus nunca me falou categoricamente, quando eu estava na Renascença, de que Ele me daria um ministério separado da igreja Renascença. Nunca me falou. Assim, que eu tenho entendido, não. A mim diretamente, não. Mas Ele levantou dois profetas. Um pessoal de São Rafael, não sei se a Diaconia Isaiosa se lembra. A senhora se lembra que na igreja Renascença de São Rafael a gente alugava a igreja para um pastor fazer vigília lá? A senhora se lembra? Se lembra? Aquele pastor me deu uma palavra profética sobre a minha vida. No que diz respeito ao ministério que ele deveria dar. E uma outra pessoa foi lá em casa, o pastor foi lá em casa e me deu uma palavra profética sobre a vida da presbítera no que diz respeito ao ministério que Deus deveria dar. Então você não pode desprezar a profecia. Eu tenho uma palavra profética que eu recebi, irmãos, há mais de 24 anos. Tem mais de 24 anos. Quando eu recebi, não tinha a mínima possibilidade de acontecer. A mínima. A mínima. A mínima. A mínima. Tem 24 anos. Eu recebi essa palavra profética na frente da igreja Renascer em Cristo, na Pituba. Por um jovem enviado. Eu não me recordo agora, não, foi dos Estados Unidos. Ele teve aqui um tempo, ele era do ministério do apóstolo Daniel Wilson. Foram 3. Eles estiveram aqui na igreja Renascer em Cristo durante um bom tempo, acho que foram 5 meses. Eles ficaram aqui. E na porta da igreja ele liberou uma palavra profética sobre a minha vida. Que humanamente naquela época tinha 0,001% de acontecer. Hoje, humanamente, estou falando humanamente, tá? Hoje, sabe quanto tem por cento de chance de acontecer? 0,002% de acontecer. Mas já aumentou para mim. Você está esperando humanamente acontecer? Não. Eu estou dizendo para que vocês entendam uma palavra profética que eu recebi. Que não tem a mínima possibilidade de acontecer humanamente. Mas que eu creio e eu sei que vai acontecer. Porque não é possível uma pessoa olhar para mim naquilo que ele liberou de palavra profética sobre a minha vida e dizer: vai acontecer isso, um dia vai acontecer isso com você. E no meio que eu estava, todo mundo que estava ali tem muito mais, infinitamente mais possibilidade de que essa palavra profética fosse para essas pessoas e não para mim. E um dia desse, tem mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, uma pessoa daqui da igreja falou algo que eu dei risada interiormente, como Sara talvez. Dei risada interiormente. Eu falei: você está de graça comigo.
E tem tudo a ver com essa palavra profética. Eu olhei para a pessoa assim, você está de brincadeira. Porque nesse caso eu sei da minha limitação. Mas eu não encaro essa palavra profética dentro da minha limitação. Eu sei que se acontecer, realmente tem que ser a ação de Deus. Tem que ser. E é bom que seja assim. O que a gente vive tem que ser, a gente tem que entender realmente. Porque tem coisas. Eu pegar uma casa e construir. É óbvio que a glória de Deus é onde de Deus. Mas está dentro daquilo que eu sei fazer. Então, não estou desmerecendo Deus. Mas o que tem de mais eu construir uma casa? Tese nada. Mas isso aí, quando a pessoa olhar, acontecer assim, não é possível. Só pode ser Deus. Aí só pode ser, não tem outra explicação. Aí só pode ser Deus. Então, não despreze as profecias. Não corra atrás de profecia. Porque você pode estar se habituando a viver de profetado. Mas nunca despreze uma profecia. Lembra do sonho de José? Lembra do sonho de José? O que diz a palavra a respeito de Jacó? Jacó interpretou o sonho, repreendeu José. Ele disse que quer dizer que eu e a tua mãe e os teus irmãos vamos nos prostrar diante de ti. Foi meio que uma repreensão. Mas a Bíblia também diz que Jacó considerava todas essas coisas no coração. Ele não desprezou. Ele questionou, quer dizer que eu, a tua mãe, os teus irmãos nos prostraremos diante de ti, mas considerou no coração. Ele ia considerando no coração. Você pode julgar as profecias. A Bíblia diz que você pode julgar as profecias. Considere, não despreze. Não despreze. Porque quem vive atrás de profecia, é ímpio. Como pastor, o ímpio se encontrar uma cigana, ele vai querer ler a mão. Se encontrar quem joga buzo, vai querer que jogue buzo, vai querer que jogue carta. Todo dia está no pé do rádio, ou não sei se na televisão deve ter, para o horóscopo. Desprezam a profecia para conceder profetados. Nós não desprezamos a profecia. Sabemos que a profecia está associada com a palavra e não ao nosso ego. Então não despreze a profecia. Esse negócio de jogo da sorte, essas coisas também entra nesse tema? Não, jogo da sorte não. Eu costumo dizer que ele é tão desgraçado, que se ele fosse bom era chamado de jogo de sorte, mas ele não é chamado de jogo de sorte, é jogo de azar. A pessoa é tão imbecil, a
pessoa é tão imbecil, quem joga é tão imbecil, que o nome é jogo de azar. E a pessoa acha que vai ter sorte. O jogo é de azar. E a pessoa, não, eu vou ter sorte. Bota o nome de sorte aí. Não existe. Não é chamado de jogo de sorte, não. É jogo de azar mesmo. O nome, a qualificação desses jogos é jogo de azar. Não é jogo de Bota sorte. o nome de sorte para enganar. Ah, sim, Bahia da Sorte, isso aqui, sim. Pastor, me dá licença, por favor, Sim. porque tem tempo que isso está dentro de mim. Eu pedi desculpa ao Senhor diante da igreja. Que eu estive aqui na quinta-feira da vigília, lembra o mês passado que eu estava? E eu cometi um débito que eu não tinha conhecimento. E foi perguntar ao Senhor se eu podia entregar o dízimo na sua mão. E eu sei que o Senhor fez também assim. Mas eu fiquei incomodada e orando a Deus, pedindo a oportunidade para me dirigir ao Senhor diante da igreja, porque, como o Senhor sabe, eu venho de outra doutrina e é completamente diferente, entendeu? Não tenho uma própria pessoa assim para tomar conta do, como é o nome da parte do dinheiro, é diretamente o pastor. Então, o Senhor me desculpe. Amém. Aqui eu não recebo dízimo de ninguém. Aqui os dízimos são entregues na igreja. Aqui todo mundo sabe. Estou falando não só para a pessoa já sabe, mas para o público que vai assistir. Porque aqui é contado o dízimo. Nós temos uma contabilidade de tudo que entra e de tudo que sai. E se porventura, se eu entregar a mim, eu posso desviar esse valor e não falar para o pessoal, ou qualquer outra pessoa daquela igreja. Então não entregue a ninguém. O nosso dízimo, a nossa oferta é entregue aqui no culto, para que passe pela contabilidade e nós tenhamos um panorama daquilo que entra, daquilo que sai. Nada pode ser entregue na mão de ninguém. Ela teve aqui na quinta-feira, uma quinta-feira que seria a vigília, mas nós tínhamos adiado. Todo mundo tinha uma oferta aqui, pastor. Falei, eu não aceito. Vai para casa. Nós só demos um culto, eu tinha saído. Eu não aceito. Eu não gosto nem que no culto tem gente que fala assim, eu quero uma oferta especial, pastor. O senhor ora por mim? Eu não gosto. Entendeu? Porque eu não quero nem ter ideia do quanto você entrega. Porque, por exemplo, se a pessoa me entregar nas minhas mãos e fora do culto, fora do momento do culto, posso levar para o pessoal que vai para a contabilidade e saber quanto você entregou. Vai ficar sabendo qual é o dízimo da pessoa, e isso e aquilo. Não quero. Amém? O Senhor é um diferencial, é um homem de Deus de verdade. É como diz eu gostaria de ser tudo isso que vocês imaginam. Estou muito abaixo. Pelo pouco tempo que eu estou aqui, isso já está dizendo. Eu gostaria de ser tudo isso que vocês imaginam, mas estou muito abaixo. Eu preciso melhorar muito para chegar perto daquilo que algumas pessoas imaginam que eu sou. Eu preciso melhorar muito, mas muito. Entendeu? E eu tenho consciência disso, e Deus sabe que eu tenho consciência disso. Amém? Vamos ficar de pé. Se você observar, exceto Herodes, que a gente não vê algo claro acontecendo com a vida dele, mas todos que nós falamos, Jeroboão, falamos do povo nos dias de Jeremias, falamos de Acabe, todos eles foram sentenciados porque desprezaram a palavra que é a Bíblia e obviamente desprezaram os profetas que Deus levantou para chamar a atenção. Então,
A sentença é uma marca daquele que despreza a profecia. Então, ore. Ore. E ore sob essa perspectiva. Eu quero que você ore sob essa perspectiva. Olha o que eu vou falar agora. Na maioria das vezes a gente despreza a palavra profética de repreensão. Na maioria das vezes. Mas temos uma grande facilidade de concebermos, anuirmos e nos alegrarmos com uma palavra profética de bênção. E aí é onde o diabo entra. Já que você não quer ser repreendido, eu vou profetizar coisa boa para você, que você vai receber. Se você observar, foi isso que aconteceu com Jeroboão. Ele recebe uma palavra profética de que Deus iria derribar aquele altar, de que Deus iria trazer julgamento sobre Jeroboão, e ele levanta a mão contra o profeta. Acabe a mesma coisa. Ele recebe uma palavra profética de repreensão, de sentença, e acontece. Mas quando os profetas disseram que ele ia vencer as guerras, ele gostava. Porque nós temos uma facilidade de desprezar a profecia. E como eu falei, na maioria das vezes, 85%, 90% das vezes, as profecias que nós recebemos é para nos corrigir. Temos uma dificuldade de concebermos as profecias que Deus usa para repreender e para corrigir, mas temos uma facilidade de abrirmos o nosso coração para receber uma palavra profética de bênção. Então ore embaixo daquilo que você acabou de ouvir nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Ore e não despreze as profecias, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra nesta manhã. Tu és o Deus vivo e diante do Teu altar nós nos consagramos. Meu Deus, a maior palavra profética que existe é a Tua palavra. E todas as vezes que nós desprezamos a Tua palavra, Senhor, nós nos abrimos para profetadas. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nos guia, nos envolve. Em nome de Jesus, derrama sobre nós o discernimento espiritual, para que possamos andar no centro da Tua vontade, para que possamos, Senhor, corresponder à Tua expectativa. Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus poderoso. Em nome de Jesus Cristo, e nos ensina aquilo que está em Isaías no capítulo 50, que o Senhor nos dê ouvidos de erudito, para que possamos escutar a Tua voz, fazer seleção entre a Tua voz e a voz do inimigo, em nome de Jesus. E que o Senhor também coloque em nossos lábios, na nossa língua, a língua de erudito, para dizer boa palavra alcançado, para levar a palavra verdadeira, que sejamos instrumentos para levar a verdadeira palavra, em nome de Jesus Cristo. Receba essa unção, receba essa habilitação, receba sobre ti, em nome de Jesus. Tu és, Senhor, o Deus vivo, Tu és o Deus eterno, aquele que nos quer guiar por bom caminho, que quer nos guiar, meu Deus, no centro da Tua vontade, para que vivamos aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. Então nos instrui, Senhor, que nós nos deixemos admoestar pela Tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nesta manhã consagrar os nossos dízimos, consagrar as nossas ofertas, consagrar os nossos votos. Recebe-os no Teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor com alegria. Você que trouxe o teu dízimo, que trouxe a tua oferta, que trouxe os teus votos, consagre-os na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Fala isso para a pessoa que está dizendo. O desprezo, as profecias nos levam, melhor dizendo, a profetar.
Deus com a profecia nos conduz, nos leva a profetar. Sair daqui nessa manhã, marcado pelo sangue do Cordeiro, selado e envolvido pelo poder da aliança, alimentado e sedimentado por princípios espirituais que vem do altar do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe de pai, que Ele resplandeça a face dele sobre o teu rosto, Ele tenha misericórdia de ti, que Ele levante o rosto dele sobre ti, Ele te dê a paz. Vai em paz. Eu te amo, Jesus. Tchau, tchau. Glória a Deus pela tua vida. Até domingo. Te espero aqui, se Deus permitir.